Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, Bodybuilder na área. Estou aqui com o Dr. René, médico nutrólogo, o Doug, que é atleta. Salve, salve, rapaz. E com a Melody, que é modelo, influencer e tudo mais. A gente hoje vai falar com vocês aqui sobre um tema que acho que é da curiosidade de todo mundo. Tentar esclarecer aí um pouco dos pontos aí em relação a treino, alimentação e força, performance em geral. E a gente vai falar sobre hormônios. Dr. René, vamos lá. As famigeradas perguntas. O que você acha? A gente pode começar conversando sobre testosterona. Qual que é a importância aí da testo na vida, no cotidiano aí não só dos atletas, mas do público em geral, das pessoas em geral? Como que você vê essa relação e por que você acredita que essa procura tenha aumentado tanto aí nos últimos tempos? Então, a testosterona ela está cada vez mais agora em evidência, né? Mas na verdade, a testo é um hormônio essencial, né? Então, isso tanto para homem quanto para mulher, né? Em maior ou menor quantidade, mas é um hormônio importantíssimo que trabalha não só com a questão de musculatura e sustentação, mas também a gente tem ali regulação metabólica, a gente tem a parte até mesmo assim psicológica e emocional. Então, por que tem aumentado mais a procura? Porque as pessoas começaram a perceber que muitas vezes os sintomas que elas sentem no dia a dia, às vezes, sei lá, uma falta de energia, cansaço crônico, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, não é necessariamente caso psiquiátrico. Então, às vezes é um caso endocrinológico. Então, isso começou a ficar cada vez mais evidente, principalmente agora com o advento aí das redes sociais, né? Então, o pessoal começou a falar mais a respeito, começaram a descobrir que existem esses sintomas relacionados, e aí o pessoal começou a procurar justamente para tentar ver se não é o caso delas. E realmente, assim, quando a gente pega esse perfil de paciente no consultório, pelo menos 30% a 40% dos casos tem a ver com alguma alteração hormonal. Então, isso mostra o quanto é importante a gente abordar e pesquisar e tentar repor isso da melhor maneira possível. Porque o que a gente vê assim, na prática, né, que a testosterona e os demais hormônios em geral, eles são muito comentados, né? Academia, loja de suplemento, a gente vê que isso é uma prática comum, muita gente utiliza e às vezes acaba utilizando sem orientação, né? Sem nenhum tipo de controle, e isso pode trazer algum problema. É que hoje o hormônio também entrou mais para a parte estética, né? Ainda mais para a mulherada, hoje elas vêm buscando bastante o hormônio, hoje faz aquele chip da beleza, que nada mais é que uma aplicação de hormônio. Então a mulherada veio buscando mais para a parte estética do que também para a saúde. O grande problema é o uso descontrolado, né? A pessoa usar sem fazer exame, sem fazer nada e já querer pôr, às vezes que nem ele falou, às vezes acha que está com um problema psicológico, mas também às vezes, hoje em dia estão jogando já mais para os hormônios. Falam que não é problema psicológico, fala assim, eu tô com testosterona baixa. E aí joga a culpa no hormônio, mas que não seja o hormônio. Se ela tivesse feito pelo menos o exame para saber, então eu acho que cabe muito do pessoal começar a fazer o exame, ver como é que tá, se cuidar de verdade, porque o hormônio já vai mexer com todo o corpo da pessoa, vai mudar tudo, até a rotina dela. Então, se ela começar a querer usar, eu acho que o mínimo ela tem que, pelo menos, entender o corpo dela, como é que tá funcionando, para poder estar entrando, né? Sim, até para não ter, né, de repente, como se diz, a alteração é grande, né? E dependendo das doses que são utilizadas, são alterações bem significativas em traços, né, na parte óssea. E a melhora da qualidade de vida, né? Ainda mais para a mulher, porque a mulher, conforme a idade vai chegando, vai entrando na época da menopausa, e tem um livro que é muito legal, que eu gosto, chama O Segredo do Hormônio Feminino, por uma doutora, esqueci o nome dela agora. E ela cita o uso de testosterona na mulher, isso já há muito tempo. E ela vinha fazendo vários estudos com pacientes dela, com ela mesma, e ele comprova que a qualidade da mulher de vida muda completamente, né? Fica com mais ânimo, mais energia, qualidade de pele, qualidade de cabelo, qualidade de unha. Acho que até por isso fizeram o chip chamado chip da beleza. Esse chip da beleza, doutor, se eu não estou enganado, ele é... A doutor põe vários lá. Inclusive, trabalhamos. Qual que é o hormônio? O chip da beleza Na verdade, é gestrinona? Gestrinona. É gestrinona, né? Gestrinona. O chip da beleza. Isso. Que a mulherada procura mesmo. Dizem que os efeitos da gestrinona são... Porque na verdade, assim, o que acontece, né? A gestrinona, ela é um hormônio já bem antigo, ela existe desde os anos 80, só que na prática a gente não conseguiu utilizar direito, porque ele é um hormônio de difícil absorção.
né? Ele é um derivado hormonal de testosterona, parecido aí com oxandrolona, estanozolol, mais para essa categoria de medicação, né? E quando ele foi criado, na verdade, era para combater problemas menstruais. Então, irregularidade menstrual, cólicas intensas e até mesmo ele é um dos tratamentos preconizados para a questão de endometriose feminina. Então, quando a gente tem problemas recorrentes de endometriose, a azestrionona era uma das opções. Só que justamente por ter uma via de absorção muito complicada, era muito pouco usado. Agora, com o advento dos implantes, né, que nada mais são do que pellets, que são, né, medicações de liberação super prolongada, isso é implantado embaixo da pele, subcutâneo. E aí isso fica liberando de 6 meses a 1 ano de forma gradual e contínua, né? Então a pessoa conseguiu ter uma melhora desses sintomas. Só que o que acontece? Como ele é um derivado parecido com o oxandrolona, ele começa a dar também aqueles... O anabólico. Exato. Então, dependendo da dose, principalmente, mas de qualquer forma ele vai causar essa diferença, né? Então a pessoa vai começar a sentir um pouco mais de força, melhora a recuperação muscular, melhora de humor... Libido aumenta, né? Redução de celulite, melhora a flacidez, então... O olho tá brilhando já aqui, ó. Não, é super interessante, né? Tudo que uma mulher quer. Então, assim, aliás, até importante, né? Eu tô falando que não tem muitos estudos, acho que é importante deixar claro aqui pro pessoal que tá assistindo, né, pra todo mundo, assim, apesar do preconceito que o pessoal tem aí com os esteroides anabólicos, todos esses medicamentos eles foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica para determinada finalidade, né? Não foi ninguém, quem criou não foi o que o pessoal falou, não foi um marombeiro que criou, né? Foi o Arnold, não foi o Arnold Schwarzenegger, não foi o Stallone, que não é, isso foi desenvolvido pela indústria farmacêutica. Para combater doenças específicas e que, como colateral, percebeu-se, né, esse aumento de força, aumento de massa muscular e que hoje em dia tem sido direcionado para os fins estéticos, né? Também. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a Testo. A Testo, ela foi desenvolvida inicialmente para qual propósito? Então, na verdade, assim, o que acontece? A testosterona, ela foi um hormônio que foi bem complexo de ser sintetizado. Então, a gente começou a ter ali mesmo uma testosterona viável, assim, de utilização a partir final dos anos 70 e início dos anos 80, na verdade. Né? E por que isso apareceu? Porque sempre existiu-se a ideia de necessidade de otimização de níveis hormonais em homem, principalmente. Então, nós temos casos de hipogonadismo masculino por diversos problemas de saúde que a pessoa simplesmente para de produzir testosterona. Então, percebeu-se a necessidade de uma medicação para poder suprir essa deficiência. Então, a partir disso, eles começaram a tentar buscar essa sintetização. Então, quando começaram os usos, ainda tinha uma pouca noção de questão de doses, então foram experimentando até achar doses, que são doses de tratamento, doses terapêuticas. Só que no começo do uso da medicação, ela não tinha uma regulamentação tão restrita quanto ela tem hoje. Então, ela era uma medicação de livre acesso. Então, principalmente o pessoal que estava na área de fisiculturismo e esportes viu uma oportunidade em cima disso para começar a fazer melhora de performance, aumento de musculatura, porque eles começaram a perceber que as pessoas em tratamento começavam a melhorar a parte física também. Então, isso gerou uma demanda e uma procura e foi popularizando com o passar do tempo. Entendi. E a questão é realmente significativa, assim, doutora? A melhora, é claro que isso depende da dosagem, né? A gente sabe que tem gente que utiliza aí de forma completamente restrita. Mas, e eu vou perguntar também pro Doug aqui, ele, apesar de ser natural e vegano aí, como vocês podem perceber, ele vai contar a experiência dele, o que ele conhece aí das pessoas que contam para ele. Claro. Como que vê aí a utilização, os efeitos da testosterona nos treinos? Aumenta rendimento realmente? Aumenta muito, né? Aumenta muito o rendimento, recuperação, acho que é o fator principal. Porque a força e a intensidade do seu treino vai de você, conforme a alimentação, mas a recuperação para o seu dia seguinte, para você conseguir fazer aquela repetição a mais, é a testosterona que manda. Você acorda no outro dia já bem mais recuperado, você não fica com aquela lesão que você começa a treinar e se sente, pô, nossa, tô todo quebrado, tô doído, não vou conseguir treinar hoje. A reposição é muito melhor, entendeu? Na verdade, assim, pelo que eu leio, né? Sou curioso da área, mas pelo que a gente lê, esse é o efeito. O pessoal tem a impressão de que, eu vou utilizar o hormônio X e vou... Crescer. É o que eu falo, vou arrebentar. Tenho 3... projeto verão, que a gente estava falando no episódio passado. Tenho aí 3 meses, eu quero virar o Hulk. Não vai acontecer. Não adianta. Então, assim, o que o hormônio... o que os hormônios, em geral, eles proporcionam é justamente essa rápida recuperação para te propiciar
um outro treino mais rápido que aí Mais sim, intenso. mais intenso, com, né, O que a gente ouve muito é assim, se eu tomasse o que ele toma, eu ficaria daquele jeito. Cara, você pode tomar o que ele toma. Se você não treinar igual ele treina, se você não se alimentar igual ele se alimenta, se descansar como ele descansa, você não vai ter o mesmo resultado. Então não é o hormônio que vai fazer o cara ter o melhor resultado. Ele é um... É um componente Exatamente, desse pool Eu digo aí. que pode ser é um a ponte catalisador. que liga os dois caminhos. Sim, Você sim. precisa ter aquele... É um aquela catalisador, ponte. né? Ele pode até acelerar o resultado, mas se você não tiver empenhado, dedicado, disciplinado para treinar com seriedade, para realmente, né, vestir a camisa e se predispor a fazer o que for necessário, o hormônio Não faz milagre, né? até pode ter uma melhora pequena, né? É igual a mas galera que chega, deve chegar bastante no consultório dele, porque na loja que mais tem, chega lá, tipo, com BF lá em cima, na casa de 40, pô, acho que vou tomar estano, oxodrolona, velho, pra Nossa, secar. não existe. Isso é uma coisa bem legal de falar, até porque o pessoal acha que, usa testosterona pra perder gordura. Cara, testosterona... não é termogênica, né? A testosterona não queima gordura. Você vai Não ganhar existe. mais uma gordura no seu coração. Você vai começar a ficar, aumenta... Porque assim, o que acontece? O que a testosterona faz, na verdade? Ela meio que acelera a síntese proteica dentro do nosso corpo. É isso. Então, a gente tem ali um aumento de ressíntese, de reparação tecidual muscular e de outros tecidos. Então, meio que liga o modo turbo do corpo, assim. Basicamente é isso. Então, quando o cara está usando hormônio, teoricamente você pode treinar 7 vezes por semana que você não vai lesionar, não vai fadigar a musculatura, ela aguenta o tranco. Uma pessoa que é natural, muitas vezes nem é recomendado treinar 7 vezes por semana porque precisa ter um período de descanso para recuperação muscular. Então isso é o diferencial, isso que te dá o pulo do gato ali, é o a mais. Sim. Né? O hormônio assim, ele até pode potencializar um pouco a queima de gordura, mas é muito pouco. E isso qualquer hormônio que seja. O pessoal que tem essa lenda, não, porque a Oxa ela emagrece, o Stano emagrece. Na verdade, assim, ele não emagrece muito. Eu até para confidenciar aqui uma experiência, tinha um colega nosso que ele falava... Qual é o nome dele? Marcos? Não. Um amigo meu. Não posso falar. Não, mas ele era instrutor da academia. E ele falava que ele ligava a oxandrolona à oxidação de gordura. Não. E assim, não tem absolutamente nada a ver. É um gênio esse menino? Não, mas é verdade, sim. E você pega, assim, infelizmente, eu digo novamente, né? Até por conta dessas academias low cost, que, né, a gente debate isso no momento oportuno, eles acabam colocando profissionais que não têm um conhecimento... E que nem podem prescrever esse tipo de coisa. Além de não poder, né? Além de não poder. Eles não podem prescrever, eles fazem uma associação completamente errada, pegam uma pessoa com um pouquinho menos de instrução que vai lá, acredita que está fazendo uma coisa e não sabe, né? Por exemplo, a oxandrolona altera, né? Todos os hormônios em geral, né? Mas a oxandrolona altera função hepática, colesterol... lipídico. Então, assim, é muito complicado. Assim, eu acho que a gente precisava ter um pouquinho mais de transparência, né, nos processos, conversar sobre hormonização. Inclusive, eu estava conversando antes do início das gravações aqui com o Dr. René. A gente pretende aí tentar trazer alguém aí do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, para a gente conversar e entender melhor. Assim, é claro que a gente, né, não está aqui defendendo uma... Eu vou convidar aqui, então, vou convidar meu médico Rodolfo Duarte. Poxa, começando Se ele vem, o Adam Amas. Perfeito. Tô convidado aí para vir no Bodybuilder. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer recebê-los. E é justamente para saber por que esse posicionamento tão restrito, porque, como a gente disse, isso foi desenvolvido por farmácias, isso foi por indústrias farmacêuticas e com determinadas finalidades, se foram atingidas ou não, perfeito. Não, mas isso é utilizado de maneira indiscriminada para fins estéticos, esse não é o objetivo. Perfeito, mas assim... A pessoa que quer usar, ela vai usar. Então, se ela vai até um consultório e procurando a indicação de um anabolizante, se o médico não prescrever, ele vai usar de qualquer jeito, de forma indiscriminada e irresponsável. E sem acompanhamento. Não, e assim, isso é de conhecimento geral. Todo mundo vê isso. Vende-se em Instagram, Facebook. Todo mundo veicula. Vai no centro de São Paulo. Exato, no centro de São Paulo. Você desce a ladeira agora, os caras vão chamando. Exato. Aqui, exato. Eles veem a pessoa com físico um pouquinho, tá procurando, tal. E assim. Eu já falo, eu sou natural, filho, quero não. Aqui é muita proteína de soja. Proteína de soja.
E, enfim... Não que isso também seja um incentivo ao uso, mas Sim. a gente Não, é sabe que nesse Isso, meio... por isso que eu falei, passar com o médico. Exato, não é. É só para deixar uma coisa mais transparente, porque assim, da maneira como eu vejo, isso é como se fosse um controle de riscos. A gente sabe, por exemplo, para o pessoal que se droga no centro de São Paulo, a prefeitura, salvo engano, a prefeitura, o governo do estado, não sei precisar agora, mas eles fornecem seringas para utilização, para tentar reduzir um pouco o risco de transmissão de de HIV, de outras coisas. A prefeitura, para evitar a proliferação do vírus do HIV, também disponibiliza preservativo gratuito. Então, assim, não estou querendo que seja disponibilizado hormônios gratuitos, não tô querendo, a ideia não é essa. Só abaixa o preço da deposterona. Tá difícil. É só para deixar, assim... tentar trazer um pouco mais de segurança para aquele que vai usar de qualquer maneira. Então, assim, você vai na farmácia, por exemplo, hoje, você acabou de falar Deposteron. A Deposteron aí, meses atrás, a caixinha O que tá mais cara, a Deposteron ou a creatina? Reais. Exato. A Deposteron custava R$50. Você vai na farmácia, tá custando 300. Galera que não sabe, a Deposteron é um cipionato de testosterona, tá? Que vende em farmácia. Exato, 200 miligramas. Então, assim... a pessoa paga R$200, aí ela, de repente, tudo bem, que aí já é outra questão. Mas no mercado paralelo, aí eu pago em 10 ml, vem 3 vezes o que tem na de farmácia e eu pago 100. Então, assim, acaba ficando complicado e a pessoa acaba recorrendo para isso. Mas isso é uma questão de preço. Agora, tem gente que isso pode ser discutido, a indústria farmacêutica tem que ter a sua rentabilidade, não pode ser uma coisa tão barata para todo mundo ter acesso. Mas, da forma como eu vejo, isso precisava ser acessível para que as pessoas conseguissem utilizar alguma coisa que soubessem a procedência. Né? Se a pessoa vai utilizar uma droga, é melhor que ela utilize um fármaco que teve toda a regulamentação, foi produzida em conformidade com a legislação, do que acabar utilizando essas marcas underground que a gente nem sabe o que tem lá dentro e, no mais das vezes, não é só a substância que eles dizem ter. Né? A pessoa compra testosterona, lá dentro tem bolona, primobolan... Se vir testosterona, né? Isso, às vezes é só óleo. Exatamente. Tem óleo de cozinha no negócio. Exatamente. Então, assim, é muito difícil. É essa que é é o ponto, que é o ponto, que a gente quer trazer isso para discussão, né? Inclusive aí tentar entender um pouquinho melhor. O posicionamento, né, da sociedade de medicina hoje em dia está indo justamente totalmente na contramão, né? Então, principalmente as sociedades de endocrinologia, elas estão fazendo uma campanha bem ativa para desestimular o máximo possível tanto a prescrição quanto o uso. Né? Mas isso justamente é essa questão assim que a gente se pergunta, né? Tudo bem, é um abuso de uma medicação, é uma medicação usada de forma errada. E tudo bem, realmente, isso vai trazer riscos para a saúde? Sim, mas é justamente o que a Melody falou. A pessoa vai usar independente da situação, ela vai usar. Então, por que não ter alguém para auxiliar essa pessoa no controle dos danos, né? na orientação, às vezes até de desmistificar aquela medicação. Às vezes a pessoa vem e pensa em usar aquilo por uma ideia que de repente está totalmente fora da realidade. Exato. Por exemplo, a Oxa, né? Vou usar para secar. Exato. E aí, quando a gente, a Oxa não seca, a Oxa ela só aumenta a tua força. E aí o pessoal, mas é só isso sim? Não adianta, vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer cardio, vai ter que treinar pesado, não é a Oxa que vai te emagrecer. Né? Então, isso às vezes até a pessoa toma uma consciência melhor e muda o rumo. Exato, desiste de utilizar. Exato. Então, isso é uma questão muito importante. É tratar com transparência, com tranquilidade e sem nenhum tipo de receio de ser censurado de alguma maneira. Claro que assim, o trabalho médico é justamente a promoção de saúde. Claro. Né? Então a gente entende esse lado, né? E só que de qualquer forma, assim, aquela questão, desestimular falar sobre o assunto ou demonizar a situação não ajuda. Né? Uma das maiores alegações é que... Né? Exatamente. Uma das maiores alegações que é feita hoje em dia pela comunidade médica e das sociedades é que o uso indiscriminado e abusivo de hormônios é um risco para a saúde. Saúde pública, né? Um caso então, é um caso de a pessoa tá se colocando dentro de um risco de saúde para um objetivo estético. E por isso que ela é proibida. Tá, mas eu pergunto, o que um cirurgião plástico faz?
Exato. Ele não está fazendo um procedimento... Tudo bem, tem procedimentos estéticos que são para questão, às vezes, de correção de deformidades. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito. Sim, mas eu digo... Puramente estético. É puramente estético. Pô, rinoplastia, lipoaspiração. Quantos casos de lipoaspiração que a gente sabe que dá ruim aí a pessoa fica com sequelas ou morre? Exato. De qualquer forma, não é proibido nem regulamentado de uma forma mais restrita isso. Por que será? Por que é uma coisa específica com a questão hormonal, que isso é pegado tão forte em cima? Né? Então, esse é o questionamento que muitos médicos vêm fazendo hoje em dia na contramão das orientações da sociedade. Né? Então, a gente tem aí justamente esse embate. Né? Essa vertente que tem vindo cada vez maior de médicos preocupado com a saúde da população. Então, não deixa de ser uma preocupação a gente entrar nesse meio e tentar, já que está usando, vamos ajudar para que seja o melhor possível, para que cause o mínimo de dano possível. Então, isso é importante. Sim. Isso também é prevenção de doenças, também é promoção de saúde. Com né? certeza. Né? Ainda que seja por via reflexa, né? Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. E o que muita gente diz aí, eu acho que deve ser curiosidade do pessoal de casa também, o pessoal que diz, não, mas o pessoal tá usando hormônio, ficou broxa. Conta aí, Doug, sua experiência. Não, só pra... Não, ao contrário, o problema é quando para, né? O cara, você nunca vai pegar um cara que tá tomando testosterona e falar, o cara tá broxa. Não sei, o cara já fez alguma merda ali pra trás. Mas o cara que tá usando, ele virou uma máquina, velho. E aí, a verdadeira máquina. O uso vai ser contínuo? Então, hoje em dia eles têm o TRT, né? Que é a reposição de testosterona é contínua. Então, a pessoa pode se manter contínua. Agora, vamos falando da galera que não usa, que tipo faz o TPC, o famoso TPC, e também faz tudo errado. Aí sim, pode cair o eixo lipídico, a pessoa vai ficar realmente broxa. É isso que acontece, fazer sem a informação, entendeu? Tem uma outra situação também que é muito comum de acontecer, que o pessoal confunde testosterona com derivados de testosterona. Aí o cara vai lá e usa, sei lá, só Deca, usa só Oxa. São hormônios derivados, eles não são testosterona. Eles geram benefícios similares à testosterona, mas eles são mais direcionados. Então, eles, por serem similares, eles vão acabar fazendo também uma provável inibição de produção natural. Então, a testosterona da pessoa vai zerar, cair, né? vai baixar, vai zerar e ela não vai ter nada para repor aquilo Às ali. vezes zera Que é o que acontece, né? A pessoa, a partir do organismo entende, né? Não, eu tô tendo Exato. essa via Então, sintética, eu não preciso produzir. Dá um time Exato. aqui. E aí, justamente, aí, como não é testosterona, a pessoa começa a ter sintomas de deficiência de testosterona, inclusive a questão, né, da impotência. Sim, e realmente sim, acontece sim. isso. Né? E a própria questão isso de o pessoal ficar usando, vai usar cronicamente, é uma situação também complicada, né? Que é uma coisa também que é um outro lado que pouca gente fala da questão hormonal, porque assim, o hormônio, como eu falei, a testosterona é um hormônio vital. Então ele não tem só ação muscular, ele tem ação também neurológica. Então quando a gente começa a usar hormônios em doses mais altas, a gente começa a criar receptores novos até mesmo dentro do cérebro. Então isso te dá um estímulo a mais, a pessoa vai sentir mais energia, mais disposição, vai ter uma performance melhor. E aí a pessoa dificilmente vai querer parar com aquilo e voltar para um nível baixo. Quando ela volta, mesmo que seja o nível basal dela anterior, volta ao normal, ao que era antes. A pessoa vai se sentir péssima, porque a diferença do que ela experimentou é muito grande. Com certeza. Então isso também pode já ter uma certa dependência, né? Sim, isso nem só com hormônio, né? Haja qualquer visto o substância, Venvance, né? Exatamente. Haja visto o Venvance. Até pré-treino, estimulantes, qualquer tipo de estimulante. estimulante, cafeína. Sim, para o pessoal que toma Venvance, nossa senhora, para parar, para sair do... A Venvance é vida. Aumenta rendimento, aumenta a produtividade, Exato. a pessoa vai se sentir mais... E ninguém quer perder Tava isso, fora, né? não conseguia achar Venvance de 30, você não acha mais em farmácia, porque chegou, acabou. Não tem para quem tem. Não, é difícil mesmo. Não tem para quem quer. Então, é complicado. Mas, doutor, nesse caso, o que o doutor costuma aplicar na prática clínica? São ciclos de testosterona, doses mais baixas de manutenção, retirada total? É muito individual. Né? O que acontece? Às vezes a gente já pega um paciente que já chega no consultório em uso crônico. O cara já usa há anos. De uma forma totalmente desregulada. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos regular essa parte. Vamos lá, vamos controlar, ajustar para ficar mais adequado para aquele organismo. Começa por aí. Né? E também tem sempre um outro fator que em prática clínica eu sempre converso e eu sempre sou muito transparente com relação ao tratamento hormonal, né? Que eu, além de explicar todos os riscos, todos os benefícios, todos os potenciais, também tem um lado que muita gente às vezes não se atenta no primeiro momento, mas depois às vezes faz falta, que é a parte reprodutiva. Né? O eixo hormonal de testosterona, ele também é o mesmo eixo que controla a parte de produção e de qualidade do espermatozoide masculino. Então, quando a gente tem uma inibição de eixo, seja por tratamento, seja por ciclo hormonal, por questão
questão estética, a gente também vai fazer uma inibição da produção gonadal. Então, a gente tem também ali uma redução de quantidade, de qualidade de espermatozoide, que muitas vezes é reversível, mas é um risco em potencial. O mesmo acontece, desculpa, doutor, se uma mulher utilizar? Não, porque são eixos diferentes, na verdade. Porque a testosterona não é diretamente relacionada com a parte fértil da mulher. Tem uma relação ali, mas não é o que vai fazer que ela fique fértil ou infértil. Já no homem é totalmente direcionado para isso. É um dos principais fatores. Então a gente tem ali, de qualquer forma, claro, a testosterona não tem um efeito anticoncepcional, mas a gente sabe que ela reduz a qualidade, reduz a quantidade, e o risco de fazer uma azospermia, que é uma completa cessar, né, de produção de espermatozoides, é alta, dependendo do tempo de uso e da dose da medicação. Então a gente sempre pesa muito isso na hora de indicar se vai fazer como se fosse um tratamento fechado, se vai fazer uso contínuo como TRT, porque isso também tem que ser levado em consideração. Às vezes a gente tem que buscar vias diferentes de reposição ou de estimulação hormonal se a pessoa tem ali o intuito de, por exemplo, de ter uma gestação em breve, né? Então é muito individual também por causa disso, né? Porque são vários fatores a considerar. Gente, mais um motivo, né, para a gente procurar ir num consultório, né? Porque cada um é um. Você vai fazer os seus exames, um médico vai analisar, vai ver a melhor dose e, né, o melhor é fazer com segurança. E voltando à parte que a gente estava falando de libido, muitas vezes o cara também nem é um problema de libido hormonal, é quesito mental, né, psiquiátrico. O cara, tipo, tá com a mente travada, acha que aquilo, diminuir a dose da testo, pô, não tô... É psicológico, é né? muito psicológico, Sim, sim. Então também conta. Então é um caso de indivíduo para indivíduo, por isso que eu falo, tem que fazer o exame, ver se tá tudo certo, pô. Não vai achando que você tá assim, já vai jogando outras drogas, outro medicamento para poder suprir. E o doutor comentou aí da inibição do eixo. Isso, no mais das vezes, é reversível, mas existe a possibilidade de ser reversível ou não? Isso é... Assim, o que acontece? Isso é muito individual. Tá? Certo. Justamente porque a gente não tem uma padronização dessa medicação no jeito que o pessoal faz, né, para essa questão mais suprafisiológica, dificilmente a gente consegue prever como aquilo vai reagir com aquela pessoa. Sim. A gente não tem uma média padrão, né? O que a gente vê na prática? Pessoas que fazem usos de alta doses, principalmente medicações underground, e usam por uso prolongado, 2, 3, 4 anos, geralmente eles vão ter uma inibição completa de eixo que vai ser difícil de reverter. Certo. Talvez permanentemente. Mas assim, na prática, os usuários mais recreativos, digamos assim, o pessoal ali que vai usar para o verão e não sei o quê, eu nunca vi casos de fazer uma inibição total, né? O eixo volta rapidamente, principalmente aí com acompanhamento, 1, 2, 3 meses. O mais difícil assim dos casos talvez demore 4. Então, mas realmente isso é uma situação reversível. Claro que toda vez que você faz uso de um hormônio, como qualquer outra medicação, o risco do colateral está ali do zero. Sim. Então não é porque você usou uma vez e não sentiu problema nenhum que a segunda vez ou a terceira você não vai sentir nada. Tem gente que nunca morreu e está morrendo, né, doutor? Exatamente, né? Para dar ruim, basta tentar usar. Sim, né? Então a gente tem que entender que isso é um risco assumido. Né? Então é uma situação realmente que tem que ser uma escolha bem consciente. É por isso que é muito importante a conscientização tanto do benefício, mas também não fazer essa romantização do hormônio e entender que ela é uma substância de risco. Claro. Ela traz alguns colaterais importantes, ela traz problemas de saúde importantes dependendo da situação. Né? Então, esse negócio, assim, principalmente atletas de alta performance, né? O atleta de alta performance, hoje em dia, está sendo mais transparente com relação a isso e ele diz, olha, alta performance não é saúde. Exato. Né? Eu tenho esse físico porque eu decidi fazer isso. Você chega ao seu limite em tudo. Mas qualquer esporte de alto rendimento é isso. Desde o Não golfe, o que for, não é saúde. Você pega o golfista mesmo, ele ser Tenista. todo lesionista. Pega o tenista. Jogador de Todos, futebol, quantas cirurgias de joelho não tem? Então vai ficar com problema de joelho crônico, um desgaste complicado pro resto da vida. Qualquer esporte de alto rendimento, é o que a gente falava na faculdade. Qualquer esporte de alto rendimento, não importa qual, não é saudável. Não, exato. Então são É escolhas. muito diferente de você praticar um esporte e você se dedicar Até por isso, né? Uma análise simples, né? Você vê aí o tempo que o pessoal... O tempo profissional de carreira deles é muito curto, né? Muito. Eles encerram carreira aí... É claro que tem as exceções, né? Não, nem só bodybuilder nem tanto, porque ele continua fazendo isso. Agora, os esportes de alto rendimento de... Não, sim, mas todos, até a Fórmula 1, se você for pegar. Exato. Pô, o Federer se aposentou agora, acho que com 40 anos. Então, assim, não é uma idade tão avançada assim, mas pro esporte
Já tava. Exatamente, É um pelo desgaste não histórico só que ele corporal teve. quanto mental. Exato, a pessoa que vem nesse ritmo, poxa, joga tênis desde os 4, 5 anos de idade, pelo amor de Deus, o ombro. Não sei como tem, E né? você vê até certa deformidade nos braços, né? O Nadal, que é canhoto, fica né? desproporcional, né? Porque, desproporcional. então, realmente, não tem como comparar. E até uma dúvida, isso eu acabo comentando com o pessoal, a gente vê que tem alguns jogadores de futebol que tem um físico que, assim, é muito acima da média dos demais atletas dessa área, né? O Cristiano Ronaldo, ele é uma máquina, o cara é enorme, o cara é muito grande. A dúvida é que tem o antidoping. Será que consegue chegar no físico do Cristiano Ronaldo natural? Ou se ele faz um ciclo nas férias, né? Porque é difícil dizer, claro, mas... É difícil de dizer, porque tem toda essa questão do antidoping também surpresa, né? Tipo, eles vão pegar em algum momento específico, o cara não tá esperando, vão lá e fazem o teste. mas esse antidoping, ele é enquanto tá em competição, né? Normalmente sim, só que Mas que é de acontece? jogador de futebol profissional, não. É Eles diferente. podem, durante o ano inteiro. Eles se eles podem a qualquer momento. solicitarem. Mesmo fora da sessão? Pode, porque eles estão sob contrato, né? Então eles têm ali uma obrigação de manter aquela condição. Poxa, né? então... Então é complicado. Né? E é uma situação assim também. Aí o que a gente tem que levar em consideração? Digamos que ele fizesse alguma coisa, usou um hormônio, tá? O hormônio que ele poderia usar em doses altas, que é o que realmente faria diferença em questão física e performance, quando ele tirasse, ia provavelmente perder praticamente todo o resultado que ele teve de O evolução. rendimento dele seria Ia cair, péssimo. ia voltar, a parte muscular ia ser desconstruída, porque o físico que a gente constrói com hormônio em níveis muito altos, ele depende daquele nível hormonal. Então, dificilmente a gente vai conseguir manter alguma coisa daquilo ali. E a gente tem, assim, exames de antidoping que pegam, às vezes, resquícios de uso de medicações e hormônios com até 6, 7, 8 meses depois da utilização. Então é bem complicado de usar, porque os exames são cada vez mais refinados. Aí hoje em fica dia. mais impressionante ainda, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara tem 40 anos e... 40 anos, tem uns 35, 36. Então, assim, a gente não pode botar a mão no fogo e dizer, não, jamais usaria, mas eu acho muito improvável pelas condições que ele se coloca. né? Você vê, até o Zé Roberto, que aposentou mesmo, né? São... Aí assim, entra muito a questão da genética também, né, Sim, doutor? sim. É isso que a gente estava Exato, comentando antes de entrar aqui no ar com vocês. Qualquer um pode ser um atleta de alta performance ou a parte genética conta muito? A parte genética conta muito. Né? Claro que eu nunca vou desmerecer uma pessoa que tem um esforço. A pessoa que é esforçada, às vezes, vence a pessoa que tem a genética. E que legal, ótimo. Também esse é o propósito do esporte. É a pessoa dar o máximo Superação. de si para superar. Né? Mas o que a gente sabe assim? A pessoa vai ter uma genética individual que pode facilitar ela na atuação de alguma área esportiva. E isso faz uma diferença muito grande. Então, o que acontece? Se você pega duas pessoas, vamos colocar uma situação hipotética. Dois indivíduos, tá, em condições similares de treinamento, de alimentação e de rotina, que fazem tudo praticamente igual. Claro, na prática isso é quase impossível, mas digamos que seja assim. Cada um tá dando 100% do que consegue ali sem errar nunca. Qual é que vai ser o diferencial desses dois? A genética. É o potencial de desenvolvimento. Então isso é uma coisa que a gente não consegue compensar de nenhuma outra forma. Na prática, isso não acontece muito porque a gente sabe que, claro, a pessoa ali vai se esforçar. Normalmente quem tem uma genética muito boa tende a se esforçar um pouco menos. Porque já sente, é mais fácil, então ele não vai tão além. Mas assim, o que a gente tem assim como parâmetro? Quanto mais auxílio a pessoa tem que ter, isso qualquer área, por exemplo, jogador de futebol, quanto mais ali treinamento, aprendizado, preparação para melhorar a performance ele tem que fazer, menos potencial genético ele provavelmente tenha. Isso é a mesma coisa do fisiculturismo. Quanto mais hormônio a pessoa tem que colocar, menos potencial genético ela tem para aquele esporte. Talvez não seja realmente o esporte para ela, né? Mas nunca jamais a gente vai dizer, pô, não, olha, para que não é para você fazer isso aí. Sim, né? Mas a gente percebe que existe essa diferença. Continue. E tem gente que, né, a gente conhece que acaba utilizando aí doses... Chega a extremos, né? Doses cavalares e não tem o resultado. Inclusive, E se frustra E ainda demais. se acha um atleta inclusive, profissional. Exatamente. existe ainda os pontos fora da curva para melhor, mas também existem os pontos fora da curva para pior. Tem casos aí esporádicos que acontecem de pessoas que não conseguem desenvolver muita musculatura. Pode usar o hormônio que limite, for, né? vai chegar no limite ali... ok, mas não vai passar disso mesmo com o hormônio. Então, acho que isso é muito importante também para a pessoa ter essa ideia de não se baseia no físico do coleguinha, do que está vendo ali na rede social. O que ele tomou, eu vou tomar e vou ficar igual. Não vai isso acontecer. Não adianta seguir a dieta do cara, seguir o treino do cara, usar os hormônios que o cara usou, porque isso é muito individual. Então, não dá para criar uma expectativa baseado no resultado do outro.
A gente tem que ter uma expectativa baseada no nosso potencial. Então, vamos dar o melhor possível? Ótimo, ok, vamos lá. Mas o que o seu corpo vai conseguir fazer com isso, você só vai descobrir na prática, quando você fizer, quando você tentar. Então, às vezes a pessoa se frustra e acha que, pô, tá fazendo errado ou não é pra fazer. Não tô me esforçando o suficiente, quando na verdade não é isso. São os comparativos, né? A pessoa acaba querendo se balizar pela régua do outro e aí fica difícil, né? Não tem como. Aliás, já tá encomendada já a camiseta que a gente mandou fazer aqui pro Bodybuilder, que é justamente essa. A gente colocou lá sobre a vida, né? Olha pra frente que a prova é individual, né? Com certeza. Então, olha pra você. Se você ficar se comparando com os outros, Esquece. É frustração. as coisas não acontecem. Você sempre vai tentar alcançar algo que pra outra pessoa é muito mais fácil que pra você, e você tem algumas facilidades que ela não Isso tem. acontece também muito com atletas. Acontecia também comigo, até vocês mesmos já conversamos bastante sobre isso. De você olhar aquele cara, por exemplo, o Ramon Dino, tipo, cara, que genética absurda. Sim, não, E aí ele você é monstro. começa a se querer comparar com ele, mesmo você tendo uma genética legal, favorável, mas você quer se comparar com o melhor. Então nunca se compare. Sim. Vai buscar o seu, porque ali é a genética dele. Velho, não tem o que você fazer que você vai ser igual. Mas você pode até ser melhor. Tudo vai dependendo do seu esforço. Não, você vê. Difícil ser melhor que o Ramon, mas... O objetivo é chegar lá. Ramon Dino, assim, pra quem tem a oportunidade de treinar lá no CT, nós treinamos lá no CT. O Ramon Dino, assim, além de ser. Você pega, por exemplo, uma briga clara que era ele e o Zancanelli. Todo mundo falava, o Zancanelli nunca vai chegar. Hoje eu vejo o Zancanelli, tipo, sendo um baita de um rival pro Ramon. Sim, não, e o Zancanelli tem uma linha espetacular, Cada vez esforçado melhor. pra caceta. Também treina lá no CT. Eu gosto muito do Zancanelli, que começou que nem eu, né? Em loja. Sim, o Zancanelli, ele trabalhava em loja de suplementos. Quem sabe aí, Zancanelli, tá super convidado para vir contar sua história aqui com a sim. gente também. Tá mais do que convidado, vai ser uma honra aí poder contar contigo. Mas a gente vê o Ramon treinando, apesar da genética, porque o Ramon Dino ele já era absurdo. O treino deles é muito O treino deles intenso. é insano. Insano, assim. Aí você vê a exploração do potencial genético dele. Exato. Acho que os caras exploram o máximo do Exato. potencial pra ver. O Zancanelli, pelo amor de Deus, você vê o treino deles, assim, você fica cansado de ver o passa mal primeiro de olhar. exercício. Exatamente. Na primeira série, pra mim já deu, posso ir pra casa. Pra mim é o suficiente pra semana. Então, não é... Tem sim que ser levado em conta, mas essa comparação que o Doug fez é verdade. A genética do Dino é muito boa, tipo... O braço dele deve ser o tamanho do meu peitoral, assim. Ele é absurdo. Não é nem a perna mais. Ele é absurdo. Ele é gigantesco. E de uma simpatia também, assim, sem igual. Tanto ele quanto o Zancanelli. São pessoas, assim, muito bacanas, muito acessíveis. Mas você vê, assim, a linha, o quanto cresceu. O Zancanelli tem uma foto no Instagram dele que ele compara de um ano para o outro. Nossa senhora, o que cresceu, o que desenvolveu de musculatura é algo completamente, assim, fora da curva. E, assim, quem vê... mas é hormônio, gente. Pega um treino dele lá. Vê o quanto que ele come. Isso é muito legal de E falar. o que ele come, né? Então assim, o pessoal acha, não, eu não tô desenvolvendo porque eu não tô tomando o hormônio. Não vai por esse lado, cara, não pensa assim. O hormônio, ele é um potencializador. Se você não consegue nem o mínimo resultado só com esforço individual sem usar nada, você não vai conseguir com o hormônio. Ou talvez consiga, mas em resultados medíocres. Exato, não, e isso tem até o efeito contrário. Treinando é fofo. E tem até o efeito contrário, né? Que muita gente fala assim, hoje eu tô treinando pesado, cheguei num físico legal. Vou usar hormônio. Começa a treinar mais fraco. Por que não? Porque agora eu não preciso mais de tanto. Porque o hormônio vai me... Não é assim. Gente. Será que você tem que castigar? E o que o Dr. comentou é bem isso mesmo. Assim, a questão de mentalidade do que procura, por que vai utilizar. Tem uma série no Discovery Home and Health que eles fazem... Quilos mortais, né? Que eles fazem justamente isso. O médico, ele trata de obesos, assim... mortos. Ele fala assim, olha, eu só opero se você me mostrar que em 3 meses você consegue cair para tanto. Porque senão eu vou te fazer a bariátrica agora, daqui 3 meses você tá igual. Então, assim, é justamente isso. A pessoa, se ela não consegue natural mostrar algum tipo de esforço, algum tipo de progresso, não adianta intervenção cirúrgica, não adianta intervenção hormonal, tudo isso vai muito da disciplina, da consciência,
de cada um de não pegar atalho, né? No episódio anterior eu comentei com o doutor de uma conhecida nossa que todo ano vai chegando o verão e fala, não, vou usar sibutramina porque eu preciso perder 10 quilos. Perde, acabou a sibutramina. Ganha 15. Ganha 15. E é o que acontece. Então, prática, é isso. Os É, atalhos não funcionam. não funciona. Você pode até chegar primeiro, mas você cai. Não tem jeito. Você pegou o atalho, você pode até, se esforçar muito, você chega lá, mas... Você não mantém. Foi o Exatamente. que a gente falou no vídeo anterior, né? Exato. A galera do Projetinho Verão vem desesperada, quer o resultado em um mês e acaba depois aniquilando o ano seguinte, né? Porque ela bota tudo e aí fica pior, fica com depressão, fica... Exatamente. E assim, é difícil, né? O pessoal que fica se comparando aí... Rede social é um problema, né? Rede social é um problema em relação a isso. Ela, se bem utilizada, é espetacular. Sim, porque a galera tira com os ângulos de foto, você fala, cara, o maluco é grande. Aí você chega você perto, você fala, rapaz, cadê o físico que tava aí? Exatamente. Então, assim, você se comparar por foto, se comparar, né, é difícil. Ali você vê, o Instagram, ele não é a vida, né? Eles são Momentos bons. Principalmente. Esse cara, ninguém posta, não, ó, tô pegando aqui o metrô 5 da manhã, lotado. Ninguém posta. Não, se postar, posta mais como um vitimismo. Ah, sim, como vitimismo. Mas não como uma questão de instrução, de mostrar o outro lado. Exato. O que o pessoal quer postar é só a vida plena, feliz. E não é assim, gente. Todo mundo tem dias tristes, eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem. Todo mundo tem altos e baixos. Ninguém vive plenamente feliz, satisfeito o tempo todo. Isso é absolutamente surreal. Mas, infelizmente, é o que vendem na internet. É o que vendem na internet. Hoje em dia... É um problema de saúde psicológica mesmo, né? Mas é o que eu sempre falo, cara, você tem que tratar primeiro a sua cabeça pra depois você pensar no resto. Sim. E é complicado, né? Porque você vê em redes sociais, aí você começa... Aí cai exatamente o que a gente estava falando. Ah, não, pô, mas tal pessoa usou tal coisa, usou tal isso, ficou bem. Vou usar. Não é assim, gente. Não é assim. Precisa ser individualizado. Dieta, treino, prescrição médica. Isso é muito individualizado. Não vá pelo que os outros fizeram. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Mas, né, vamos dar seguimento aí. Acho que de Voltando à testosterona. A gente pode sair um pouco dos hormônios e ir para os estímulos naturais, que o doutor acho que pode falar um pouco mais sobre maca peruana, o tríbulos. Sim, acho bem legal também. A galera... Hoje em dia parou um pouco a procura, não sei lá no seu consultório, mas parou um pouco a procura, mas são produtos excelentes. São, dado o fim correto, né? Aí que entra a questão. O pessoal usa ali maca, tribos, não, porque eu quero subir a minha testosterona, eu quero ficar monstrão. Cara, não é para isso que serve. A maca e o tribulus, eles são super eficientes. Por quê? Porque eles fazem conexão com os receptores de testosterona cerebrais. Então, você consegue melhorar disposição, energia, até para tratamento de libido ele é muito legal. Tanto o homem quanto a mulher, né? Mas se você pensa que vai aumentar valores laboratoriais de testosterona, esquece, não é para isso que serve. Né? Mas tem seu momento, tem a sua validade, então quando bem indicado, inclusive eu passo para vários pacientes esse tipo de Então, doutor, uma dúvida minha, ele não aumenta a produção da testosterona em si, o que muda é a questão dos receptores. Dos sintomas. Então, assim, se você pega uma pessoa que não tem sintoma nenhum de ausência de testosterona cerebral, não vai fazer diferença nenhuma, realmente. Não vai. Talvez melhore um pouquinho mais, mas nada significativo. Agora, você pega uma pessoa assim, que está cansada, às vezes com uma libido baixa, e tem uma relação, de certa forma, hormonal, quando você entra com esses fitoterápicos, eles vão melhorar essas sensações. Então, a pessoa vai se sentir melhor. Então, ela é positivíssima para a saúde, mas ela não aumenta o valor laboratorial, pelo menos não de forma significativa. Né? Então, isso daí é uma coisa que já caiu por terra, já tem estudo científico comprovando isso, né? Mas, de qualquer forma, não torna inútil. Né? Só tem que fazer realmente o direcionamento correto da substância. E ter noção das expectativas do que pode ser, né, expectativa real do que pode acontecer ou que não pode com a utilização da medicação. Exato. Porque, realmente, você utilizar para fins errados, você só vai ficar frustrado, vai ficar pior. Não vai tomar tribos e falar, vou virar o Hulk. Não, mas tem gente que chega e fala assim, que whey que eu tomo para ficar grande? Não, isso aí é todo dia. Eu escuto isso todo dia. Não, o Doug que trabalha, né, com várias lojas de suplemento, gerenciando, né, várias lojas de suplemento, ele pode falar para vocês, melhor do que eu. As pessoas chegam procurando suplementos
milagrosos. E para fins errados. Total. E para fins errados. Olha, eu quero tomar whey porque eu quero ganhar massa. Falei, gente, você vai ganhar massa comendo, treinando e descansando. O que acontece muito lá com a questão do Tribulus é senhorzinhos, eles vêm... Achando que é Viagra. Queria um Tribulus, aí tem um Tribulus, uma maca peruana. Para qual fim, senhor? Pra que você gostaria de usar? Não, pra melhorar aí a qualidade do sono. O sono depois, como consequência, fica melhor. Mas usam, gostam, funciona. Porque, tipo, não tem utilização de hormônio. Ele falou, os receptores já vai absorver bem melhor, entendeu? Então, na grande maioria, tem um bom resultado. E é um produto que a galera tá meio que deixando de off, porque tá indo mais pro injetável, né? Então, já vai direto pros hormônios, já injetável, em vez de estar indo buscar o fisioterápico, que dá uma qualidade um pouco melhor. Então, não, e até em questão de procedência, né? Que é o que a gente tava comentando. Só não vai tomar Tribulus puro que, rapaz... Porque o que tem? Conta é aí. um sabor horrível. Ah, tá. Não, Terra, né, velho? Eu nunca... Praticamente. Raiz, que hoje a tem Tribulus cápsula, é uma né? raiz, é uma raiz. Eu nunca tomei nem pura nem cápsula. Essa daí não... 6 graminhas aumenta a produção de espermatozoide pra você virar ator pornô. Fica a dica. Verdade, Fica a dica. 6 graminhas, Aí. tá, rapaziada? É cápsula pra caramba, mas vale a pena. Vale a pena. Não, bacana. E vamos lá, a Tribulus, a maca peruana, a gente tem... Vamos voltar um pouquinho pros hormônios sintéticos aí, vamos falar de repente uma que também utilizam bastante, a Decadurabolin. Que ela foi desenvolvida, se eu não estou enganado, para sarcopenia. Foi esse o objetivo, não, doutor? Também, assim, em partes, né? É que a nandrolona, ela é uma medicação derivada hormonal muito interessante, né? Ela tem uma outra via ali de química, né? Diferente. Ela tem efeitos parecidos com a testosterona em algumas situações, mas ela é muito mais focada em questão de aumento de volume muscular, aumento de força, né? E ela ajuda muito em proteção articular e óssea. Então, saúde óssea e articular é muito boa na androlona. Então, é uma medicação que, quando bem indicada, a gente pode colocar numa vozinha lá em menopausa que está com aquela dor articular grave. Você vai lá, dá claro, com uma avaliação adequada. Claro. Se tem, né, nada impede... Cara, às vezes você coloca uma medicação dessa, vai aumentar a força, vai aumentar o volume muscular dela e vai diminuir as dores articulares. Então, tipo, é uma medicação ótima para tratamento até mesmo nesse lado. Né? E quando a gente fala também de atletas com lesões assim, de ombro, joelho, que às vezes são até meio incapacitantes, com o uso da medicação isso melhora. Então, até para isso ela é muito importante, né? Mas ela tem que ser associada à testosterona, não é isso? Sim. A gente... Sempre, 100%. Nos Estados Unidos tem até uma brincadeira que eles chamam de Decadic, Exatamente. que ela acaba com a libido. É mesmo. É que a DECA, justamente, ela não é testosterona, né? Então, tem aí alguns estudos tentando usar uma vertente mais assim, não vamos usar testo, vamos usar ali DECA, vamos associar tipo um Proviron para ajudar na parte dos sintomas e não usa testo. Tem gente que faz isso, funciona em partes, mas realmente assim, não substitui a testo. Mas na sintomologia. Sintomatologia. Sintomatologia, Então, assim, a pessoa talvez não sinta os sintomas, porque o Proviron, por exemplo, é para sintomas de deficiência de testosterona. Mas então, os níveis hormonais vão estar lá embaixo. Porque a nandrolona, a DECA, ela inibe a produção de testo. Sim, com certeza. Né? Qualquer tipo de hormônio similar à testosterona, quando ele começa a entrar em quantidades significativas e frequentes no nosso corpo, a tendência é que haja uma inibição. Pode ser parcial, pode ser total, mas normalmente inibe. Então, a gente sempre diz assim, em tratamentos para homens, principalmente, né, sempre tem que ter uma testosterona basal, alguma testosterona ali que é o pilar principal do tratamento. E aí, depois, conforme a sintomatologia ou necessidade, né, clínica, a gente entra com uma segunda medicação. Nandrolona, a própria oxandrolona. Então, são medicações complementares. Né? Eu já vi casos de pacientes usando isso isoladamente, não tendo sintoma nenhum e bem adaptados, mas isso é uma exceção, é fora da curva. Os caras deram mais sorte do que qualquer outra coisa na situação. Né? Então, eu não costumo deixar isso acontecer, né? Porque geralmente dá sintomas negativos. Né? Então, é importante sempre ter testo. Entendi. E o doutor falou aí do aumento de massa muscular. Isso, bastante. Então, assim, essa DECA, ela é utilizada, então, mais na fase de bulking. Isso. Também tem utilização em cut também, vai tudo da estratégia de quem está preparando, coach, médico, o que for, mas dá para utilizar em ambas preparações. Eu mesmo prefiro usar em off, para poder ter um ganho maior de volume, onde que ela puxa mais água para o músculo, então você tem uma grande parte de volume. E outra, como você está com
uma carga calórica maior, você está comendo mais, você consegue treinar com mais intensidade. Então, com ela também vai prevenir as lesões, que nem ele falou. Então, é uma droga excelente para isso, entendeu? Mas com um período de utilização não tão grande. Porque o problema é que a galera quer usar e fica lá 6 meses, 5 meses, sem parar. Pá. É isso, né? Ver o resultado, Vê o resultado e e não quer parar mais. parar. Aí fica aquele efeito que a gente vê sapão redondo. Braço de mortadela. E ele falou que é 5, 6 meses. Tem algum limite, doutor, que o doutor costuma recomendar assim, para utilização de DECA, para determinados tratamentos? Claro, novamente, isso aí a gente sabe que é individualizado, mas tem um limite, um limiar. Há 3 meses acho que é o mais adequado, 4 meses já. Depende muito do propósito da pessoa. Né? Porque assim, ó, se o indivíduo, eu quero experimentar o uso porque eu quero melhorar minha performance, eu cheguei num ponto de estagnação, de evolução, o cara já treina lá, sei lá, 10 anos de musculação e tá tipo, eu tô cansado dessa estagnação, eu quero ter um a mais. Beleza, a gente vai lá, né, faz ali, prepara o tratamento e tudo mais. Normalmente, 2 a 3 meses de uso já dá um resultado bom. A pessoa já vê uma diferença significativa. Tem cara que um mês já tem um baita do resultado. Eu já vi. Principalmente quem nunca utilizou nada, né? Exato. Então, e aí uma pessoa que às vezes já é disciplinada, já tem uma rotina de treino, já tem uma dieta montada, organizada, o cara voa. Né? Então faz uma diferença muito grande. Então não precisa usar muito tempo. Eu brinco, porque pra quem tá sem nada, metade é o dobro, né? Então, pra quem tá colocando aí pela primeira vez o hormônio... Mas é o quesito também de que a gente falou de individualidade. Tem um cara também que vai tomar, tá vindo bem, mas aí ele tomou hormônio e não teve resultado nenhum. Ele fala, não serviu pra nada. Também vai muito de indivíduo. Também tem isso. E no caso desse ganho, nesse ciclo, a pessoa para de tomar. Não é sólido, não é um ciclo sólido. Você não vai ficar com aquele peso sólido. Você parou de tomar, obviamente que ele depois vai cair. Mas não tudo, né? Você tende a manter... Vai da dieta. Mantendo a mesma rotina. A pessoa fez a utilização, teve o ganho de massa muscular, tirou o hormônio. É claro que a gente vai ter uma perda, mas a manutenção do restante do tratamento, a manutenção dos outros fatores, dieta, treino, qualidade de sono... São suficientes para manter, ou pelo menos tentar manter aí uma porcentagem de ganho sólido? Então, assim, o que acontece na prática, né? Claro, depende muito do quanto ele usou de hormônio. Quanto mais alto a média hormonal da pessoa durante o tratamento, mais improvável de manter o resultado. Né? Porque o que foi construído com aquele nível hormonal, ele depende basicamente daquele nível hormonal para se manter. Quando você corta a medicação e volta para o nível basal, o nível natural da pessoa, a tendência é que ela vá perdendo todos os resultados com o passar do tempo. Quando você mantém uma rotina boa de exercício, de alimentação, de descanso, o que acontece? Você deixa mais lento o processo de perda, dura um pouco mais de tempo. Mas, eventualmente, você vai acabar perdendo tudo que você conquistou ali e vai voltar para o físico individual, natural. Pode fazer o TPC que for. Não mantém. Claro, a diferença é isso. Às vezes a pessoa, demora um pouco mais, um pouco menos. Mas acontece. Acontece. Não tem essa ilusão de manter resultados a longo prazo. Infelizmente, não é o que acontece, né? E é o que justamente, às vezes, gera esse looping de necessidade. A pessoa vai lá, conquista aquele físico... Tá perdendo e vai de novo. Quero voltar de novo. Eu não quero perder isso que eu fiz. Vai lá e usa mais uma vez. Né? E o uso da medicação, ela é literalmente assim, são riscos assumidos a cada vez que você reinicia o tratamento. Então, tem que ser muito bem pensado, até mesmo desde a primeira vez que você for fazer uso de algum hormônio. Porque se você tiver a mentalidade correta, tá tudo bem. Mas se você estiver esperando um resultado e depender daquele resultado para estar satisfeito, você vai provavelmente gerar uma dependência daquela medicação. E uma frustração muito grande, né? Exato. Então isso gera um ciclo vicioso que pode levar a vários distúrbios, inclusive até mesmo psicológicos, né? Então é bem complicada essa situação, né? E pode aumentar o risco de abuso da medicação, risco de colaterais, perda de saúde. Então sempre é interessante pensar bem antes de fazer o uso de qualquer medicação hormonal que seja, se não for por um fim específico terapêutico. E ela estava mencionando de booking, cutting. O doutor vê, por exemplo, tem gente que utiliza a DECA em booking para ganhar bastante massa e tira o hormônio, tira a DECA e já começa o cutting. Isso não pode trazer algum problema, porque quando você suprime aquela droga, a tendência... Não sou especialista, não estou perguntando aqui para o doutor conseguir me esclarecer, mas se você parou de utilizar aquela medicação, o seu gasto calórico ele já vai reduzir também, não vai? Ou ele vai. Então, se você se reduzir o gasto calórico pela redução do hormônio e reduzir a ingestão de calorias também,
por conta do cutting, isso Não corre o risco de catabolismo? de catabolismo ou de potencializar a perda, assim, não só da gordura ou Da parte muscular também. mas da parte muscular também? Pode perder um pouco, né? Mas o que a gente mais vê é a perda de performance. A pessoa fica se arrastando, né? Ela vai ter uma queda brusca hormonal. O catabolismo vai ser de último, né? Então ela vai... Porque assim, o nível hormonal, ele dificilmente ele vai declinar de uma vez só. Então ele, como tem uma meia-vida da medicação, mesmo que você pare hoje, você ainda vai sentir efeito dessa medicação por 7, 10, 15 dias. Então ela vai declinando gradualmente. E vai chegar a um ponto que ela vai quase zerar. Então nesse meio tempo você vai continuar perdendo peso e tudo mais, só que o rendimento do exercício, da rotina vai começar a cair. Você vai começar a ter mais dificuldade de manter a mesma carga, a mesma performance. Então isso pode atrapalhar um pouquinho também. Então é bem complicado, mas é uma estratégia válida. Porque às vezes a própria questão da DECA é uma medicação que ela vai te inchar. Então, quando a gente está falando em definição, para pré-campeonato, a gente quer que fique o mais seco possível. Então é uma medicação que talvez atrapalhe em um certo momento. Então existe essa questão também como uma estratégia. Mas também tem esse outro lado também a se considerar. Entendi, perfeito. E qual que era o outro hormônio que a gente tinha pensado em conversar? Não, tem vários, mas de repente até você conversa para 5 horas, né? Tem muitos Porque assim, hormônios. legal que a gente tá levando sempre os farmacos, né? Se a gente levar para underground, aí você vai ter trembolona, vai Sim. Isso é outra coisa. Talvez Eu acho que é legal depois a gente deixar em pauta para outro resultado, porque aí vai ter muito mais conversa. Mais trembolona. a gente pode só mencionar assim, O Masteron. o Masteron, ele foi desenvolvido, salvo engano, para auxiliar no Tratamento de câncer de mama. Isso mesmo. E por que essa droga parou de ser utilizada? Ela não é mais comercializada em farmácias? É bem complicado, né? A gente teve várias medicações que elas foram criadas em países diferentes, né? E nem todas foram aprovadas para comercialização no Brasil. Né? Certo. Por N motivos. Né? O que acontece? É o Brasil, né? O Brasil ele tem assim, a gente tem que ter estudos específicos feitos no Brasil com a medicação que comprove alguma eficácia para poder ser autorizado para fazer a venda. Certo. Então tem todo um trâmite burocrático que tem que ser vencido antes da medicação ser aprovada. Né? E muitas vezes pela própria demora da burocracia brasileira também, várias medicações às vezes já estão há 1, 2, 3, 4 anos no mercado exterior lá e demora para entrar no país por causa às vezes de uma lista longa. Processo burocrático. E não é nem culpa às vezes do pessoal que está fazendo isso, é que às vezes tem uma lista tão grande de coisas para fazer, é tanta burocracia que a gente tem que cumprir que acaba atrasando isso, né? Mas a questão do Masteron é assim, é uma medicação que ela tem um efeito antiestrogênico, porque ela é um derivado de DHT, assim como o oxandrolona, o estanozolol, a própria gestrinona, né? Então, assim, é uma medicação que a melhor via de absorção dela é injetável, intramuscular, né? E ela tem uma meia-vida muito curta. Então, a frequência de aplicação torna uma medicação muito chata de ficar Sofrível. Sofrível. Aí você pega um paciente com CA de mama, que já está ali numa situação super delicada, já está numa situação, né, que já está fraco, debilitado, cansado ou em recuperação. E você ainda vai lá a cada 1, 2, 3 dias ficar colocando uma aplicação intramuscular na pessoa, é complicado de fazer isso. Então ela não é prática. Né? Então a gente consegue soluções mais práticas, até mesmo de medicação via oral para o tratamento de CA de mama, por exemplo. Sim. Né? Que vão fazer inibições por outras vias mais práticas. Então acabou meio que caindo em desuso por conta disso. Só que é uma medicação que, como todo derivado de DHT, ela também tem benefícios estéticos. Então ela acabou sendo reaproveitada pelo mundo aí fisiculturista, né, pelo bodybuilder, porque ela tem um resultado para densidade muscular, para questão de força, para ajudar num cutting muito legal. Não tem Uma droga ótima para finalização. Né? A gente em campeonato usa muito para finalização de campeonato. Não vou mencionar nomes, né, mas tem um fisiculturista muito conhecido que para ele é a melhor droga. A melhor medicação. É a melhor medicação. Para ele, assim, isso aí é indispensável. É indispensável, assim, ao meu ver, é uma das drogas melhores também, com menos efeitos colaterais. Pelo que você ouve falar, né? Pelo que você ouve falar. Porque eu não utilizo essa daí. Eu falar. Sou natural, nunca vi, galera. Só falar. Exato. Só para entender melhor. E os hormônios, a gente, claro, vai deixar para gravar um episódio só para falar desses daí que realmente não tem comercialização na indústria farmacêutica brasileira aqui, né? Não está de tão fácil acesso. Quais são elas, assim, só pra gente já deixar aqui pro pessoal avisado, qual que a gente vai abordar? Primobolan, trembolona, boldenona, Lotestin. Alotestin.
Tem várias drogas. E a Stano? A Stano é fármaco? Ela tem farmácia? É fármaco. Já foi, né? Agora a gente consegue em farmácia magistral. Com receita médica a gente consegue fazer. Tá estanozolol, oxandrolona. O hemogenin, que é a oximetolona, também a gente consegue fazer em farmácia magistral, né? Então tem algumas que a gente consegue fazer. Primambolan também a gente consegue, na situação, fazer em farmácia magistral, né? Mas geralmente isso daí são aplicações via oral, né? São manipulados orais, né? E aí com a prescrição médica eles são feitos. Entendi. Então, o Stano é via oral. O Stano ele não é injetável. Não, apesar de que no underground a pessoa conhece justamente pela via do injetável, né? Aquele injetável líquido, né? Entendi. Mas quando a gente faz justamente com prescrição médica, o que a gente tem no mercado nacional hoje... Só manipulado. O manipulado oral, sublingual, né? Mas é ingestão oral, não é injetável. E a questão de absorção? A absorção ela acaba sendo, a gente chama de uma absorção dupla, na verdade, né? Aí que é a diferença de um injetável para um oral, né? A medicação oral, ela vai ter que fazer teoricamente, duas passagens pelo fígado. Né? Se torna mais tóxico hepático. Exatamente, o risco de toxicidade hepática é um pouco maior, né? Porque a gente tem ali a ingestão, faz a digestão, passa pelo fígado, entra na corrente sanguínea na forma inativa, vai passar uma segunda vez no fígado para ficar na forma ativa e funcionar. Quando a gente pega uma medicação injetável, ela já está praticamente ali quebrada. Pronta. Ela entra já na forma inativa, passa uma vez no fígado e já está funcionando. Então ela tem, teoricamente, um risco menor. Apesar de que na prática não muda muito. Né? É uma diferença... Não são significativas as diferenças. Depende da situação. Digamos assim, ele dá uma leve sobrecarga hepática, mas dentro de condições ali adequadas, ela não vai fazer mal de maneira nenhuma. Então ela tem a sua segurança de uso, né? Mas claro, sempre tem que ter uma boa orientação em cima, porque justamente está forçando mais o fígado. Então você não vai tomar essa medicação e ficar bebendo todo final de semana. Sempre fazendo exame. Mas é o que eu brinco, se a pessoa tem problema no fígado, por exemplo, um cara que bebe. Quantos caras que bebem pra caramba e alcoólatra mesmo e não morre de cirrose? E aí vem um cara que toma umas brejinhas no final de semana. São as predisposições genéticas de cada um, né? Eu conto que tudo é muito individual. Cada indivíduo é um indivíduo. Por isso que o acompanhamento médico, laboratorial é essencial. Porque às vezes a pessoa está indo muito bem e daqui a pouco o corpo vira uns 180 ali e começa a alterar tudo. Então, se é uma pessoa que não está acompanhando frequentemente... Esses colaterais inicialmente não vão trazer sintoma nenhum, mas eles podem ir agravando com o passar do tempo. Então eles têm que ser tratados, revertidos, corrigidos e tem que ter uma orientação adequada em cima disso. De repente, o estanozolol não é a medicação ideal para você. Então sim. Tem que ter essa noção também de uma indicação correta, né? Por isso que é super importante o acompanhamento. Perfeito. E vamos novamente, a gente vai formalizar, vai pedir pro pessoal aí da organização do podcast ver se consegue entrar em contato com alguém do CFM, do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina. Para eles trazerem a versão deles, para eles trazerem aí o que eles acham, porque se você tem a possibilidade de obtenção desse medicamento, do estanozolol, por exemplo, em farmácia de manipulação, que tem essa possibilidade, é potencialmente mais hepatotóxica do que o injetável, por que, então, não se utilizar a versão injetável, autorizar, ainda que seja, porque as farmácias de manipulação, se eu não estou enganado, eles também podem fazer a manipulação de injetáveis, não podem? Pode, dependendo do injetável, né? Então tem que ter o injetável, ele tem que ter uma aprovação prévia pela Anvisa. Sim, perfeito. Mas pode ser manipulado também, não pode? Não estou falando do estanozolol. Sim, tem farmácias que fazem as farmácias podem fazer injetáveis. Inclusive hormonais. Sim. Inclusive hormonais. Então, o porquê de farmácia entra em contato aí. O porquê de serem feitas. A partir do próximo vai ter aí parceria com farmácia também. A gente vai colocar o nosso cupom, vocês vão conseguir comprar manipulado com desconto também. Deu a jogada, né? Pegou? E elas podem fazer essa manipulação via oral, mas não podem fazer via injetável, que em tese seria um pouco mais seguro o uso do ponto de vista... Aí entra a questão justamente da burocracia de liberação. Exato, é complicado. Tanto que assim, a gente tem a via oral e o próprio Stano, por exemplo, né, e a Oxa também, a gente tem via pellet, via transdérmica, que nem a gestrinona. Então é uma via de absorção super segura também, né, e de uma meia-vida aí de 6 meses a 12 meses. Então também é uma via feita em farmácias magistrais, manipulação, né, e aprovada pela Anvisa também. Mas é porque hoje em dia também tem muita gente que abusa, né, dessa parte de injetável. Os caras estão fazendo BCA injetável, EA injetável. Sim, isso eu tenho visto também. Cara, já vi um cara louco que tomou ATP injetável. Eu falei, what the fuck? Tipo, como é que isso funciona, tá ligado? Pra quê? ATP russo. Porra, como é que funciona isso aí? Tipo, que assim, tem gente, a gente
né, loucura. A gente convive, a gente tem experiência, tem pessoas próximas aí que você vê, que você fala, não é possível que essa pessoa tá viva até hoje, né, fazendo tudo o que faz. E aí justamente, né, os órgãos reguladores, principalmente da parte médica, né, eles estão tentando inibir cada vez mais justamente o uso exagerado, o uso estético. Então eles estão agora entrando com projetos aí de regulamentação para fazer uma restrição ainda maior na prescrição. Então, tem que ter casos bem específicos com algum tipo de comprovação para que haja liberação da medicação. Por exemplo, esse é o novo projeto de regulamentação que eles estão fazendo. Poxa vida, isso para todos os hormônios? Para todos os hormônios anabolizantes, né? Então, é uma coisa que está aí em pauta, né? Eles fizeram um posicionamento bem duro, bem severo agora recentemente com relação a isso, né? Condenando veementemente essa parte de uso hormonal mais estético, né? Mais de performance. E eles estão fazendo... Eles colocam bem assim, vamos fazer todo o possível para inibir esse tipo de prática e prescrição, né? Então, é uma coisa que realmente está... E é o que eu falo, às vezes está indo na contramão aí do que a gente tem visto. Eu costumo dizer e brinco isso com questão de imposto, né? Eu falo, não, vamos aumentar o imposto que a gente arrecada mais. Não. Você aumenta o imposto, o pessoal procura maneiras de sonegar para não pagar um imposto que, se fosse baixo, pagaria de bom grado. Então, assim, a pessoa vai... não, mas não vai precisar de muitos... Só vai aumentar a comercialização dos undergrounds. Exato. Não tem... E vai aumentar... isso é um risco de saúde pública, isso vai aumentar a internação hospitalar, isso vai trazer um efeito aí pro sistema público de saúde, um custo para o Estado. Exato. Que poderia ser evitado se fosse, né, visto de uma forma diferente. De uma forma, assim, um pouco mais realista. Não estou discutindo aqui competência técnica, né? Não, exato, porque tecnicamente a gente entende, realmente exato. É verdade. O uso abusivo vai fazer mal? Claro que vai claro fazer mal, que vai. A gente sabe disso. A questão é que as pessoas que estão predispostas a fazer esse tipo de utilização, eles não estão preocupados se o Conselho Federal de Medicina está deixando difícil a vida dele, ele vai dar um jeito de conseguir. Então, assim, e aí ele vai tentar buscar e conseguir. O problema de saúde pública não é nem, às vezes acaba sendo nem por conta da substância que está proibida pelo CFM, porque o Conselho Federal de Medicina, ele é contra, a Anvisa não autoriza a venda de determinada substância, a pessoa vai buscar essa substância no mercado paralelo, no underground, e quando ela injeta isso, não é nada do que ela esperava que fosse, porque não é aquela substância. E aí ela vai reclamar com quem? Exato. Aí não tem com quem reclamar, ela vai acabar indo pro hospital, vai ter problema de saúde que ninguém sabe o que é. Causou, por que causou. Não vai conseguir. Quem não sabe o que ela tomou. Exatamente. Começa, né? Custo de internação, custo de exames, medicações. Exatamente. Né? É a diferença do tratamento preventivo. É melhor prevenir do que remediar, né? Exato. Literalmente. Exato. Mas é complicado. A gente vai tentar entrar em contato mesmo com o pessoal do Conselho Federal de Medicina, ver se a gente consegue trazer alguém aqui pra gente bater um papo e deixar até pra gente entender também, né, um pouquinho. Aqui a gente gosta de ser transparente, gosta de tratar todo mundo assim com... levar a informação, os dois lados da informação para os nossos telespectadores. Os dois lados da moeda. Exato, para que vocês possam aí sopesar, de repente contribuir. Assim, aqui, de novo, aqui a gente não está incentivando a utilização de hormônio, não é isso. Utilização indiscriminada, muito menos. O que a gente quer é justamente assim, deixar essa utilização hormonal o mais segura possível para aquela pessoa que está determinada a utilizar com auxílio médico ou não. Então, assim, o médico ele vai ajudar a promover a saúde da pessoa, dando a orientação correta, inclusive para aquele que, né, não está nem aí para o que está sendo dito pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a pessoa que vai para isso, e se eu não estou enganado, tem uma resolução médica que diz que se em determinado tratamento tem duas soluções para determinada situação, tem dois tratamentos médicos, cabe ao médico, juntamente com o paciente, definir qual que é a utilização, não é isso? Isso para tudo, assim, ó, qualquer tratamento médico, né? A medicina é um trabalho muito amplo, né? Então a gente tem várias áreas e a resolução médica, ela basicamente te dá liberdade para fazer o que você quiser. Você faz o que você quiser, mas você é responsável pelo que você está fazendo. Claro. Basicamente é isso. Se uma pessoa que é um clínico, nunca fez uma cirurgia na vida, eu vou lá operar hoje, pode? Teoricamente pode. A chance de dar errado é altíssima, mas ele vai arcar com a consequência do que ele está fazendo. Né? E aí também entra essa parte da questão de medicação e hormônios e tudo mais. Existe essa condenação através dos órgãos responsáveis, mas de qualquer forma, assim, o que a gente vai fazer, né? Tem uma situação que às vezes a gente acaba
fazendo o tratamento porque é a indicação, porque é o momento, porque é o que o paciente está querendo acordar com o médico. Então entra assim em um acordo ali de duas partes e que vai trazer um benefício para o paciente de acordo com aquilo que ele está buscando e com a minimização dos riscos da melhor maneira possível, né? Então não é uma maneira também de tratar e teoricamente isso também está amparado pela legislação médica, né? Sim, então a gente tem esse livre-arbítrio nessa situação. Exato, então assim, é justamente para a gente não perder o foco que não é só fins estéticos. Ainda que a pessoa ela vá buscar por fins estéticos, a utilização de hormônio, utilização do que quer que seja, a utilização por medicamentos, hormônios de procedência que não se conhece, ela vai acarretar um problema de saúde diverso do motivo pelo qual está sendo proibida a discussão disso, está sendo proibida a comercialização, a prescrição de determinado medicamento. Então, assim, isso traz um efeito muito perverso para a sociedade, porque a pessoa ela vai acabar utilizando uma coisa que ela acha que é aquilo, não é. De repente tem efeitos colaterais muito piores do que se tivesse utilizado um fármaco de forma orientada e, né, de procedência confiável. Então a gente vai abordar isso e aí já fica marcado aí para o próximo bate-papo, gente. Fiquem de olho aí. Próximo episódio a gente vai continuar tratando de hormônio. A gente trata aí de trazer um convidado especiais aí. Sim, na próxima semana a gente vai estar com ele, Dani, aqui com a gente, atleta master, pessoa do carisma assim incrível, muito gente fina. Vocês vão adorar aqui a participação dele. Com uma história de vida surpreendente. Superação mesmo. Vocês vão gostar bastante. Volta por cima, literalmente. Exato. E aí a gente vai aproveitar a experiência do Elidani aqui, aproveitar o conhecimento dos demais integrantes, Dr. René, Doug, Damel, para a gente ver direitinho e continuar abordando aí sobre estanozolol, GH, que é o hormônio do momento, né? É o hormônio do momento. Eu não sei, nunca vi, só falar. Dizem que o GH aí tem os seus efeitos positivos, mas como tudo, também tem o lado negativo. Então, fica aí, não percam aí o próximo episódio. A gente vai continuar falando aí sobre a parte de hormonização. Então, acho que fica para a próxima: estanozolol, primobolan, trembolona, o GH, hemogenin. E eu acho que está de bom tamanho nesses cinco hormônios aí. De novo, a gente não está em hipótese alguma aqui incentivando o uso. A gente só quer trazer para vocês aí um pouquinho mais de transparência os efeitos que essas drogas, que esses hormônios têm aí no dia a dia, na performance, em tudo que vocês pretendem fazer aí da rotina de vocês. E, novamente, caso precisem ou tenham interesse, procuram um acompanhamento médico, façam os exames laboratoriais, utilizem de forma consciente, que isso vai valer muito mais a pena. Pode ter certeza que todo ganho acelerado, doses cavalares, você pode ter um resultado, mas isso vai te custar muito alto. Muito alto. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a participação do Dr. René novamente. Obrigado. Doug, valeu pela contribuição aí. Melody, também com as participações aí a respeito da texto. Deu uma fugida, mas voltou. Deu uma fugida, mas que você sabe, mulher precisa retocar a maquiagem. Né? Então, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Nos tempos de hoje, qualquer tipo de comentário é visto aí como né, qualquer tipo de discriminação, pelo amor de Deus. Misoginia, né? Misoginia não é nada disso. A gente encerra por aqui e foi um prazer ter vocês. Deixa o comentário aí. Se inscreve no canal, isso é importante pra gente. E na próxima semana a gente vai estar aí já com... Deixa o like, tio. Exatamente. Se inscreve, deixa o like. Ajuda a gente, que a gente está tentando trazer o melhor conteúdo aí para vocês, trazendo bastante informação, trazendo uma galera nova, a galera underground, não só os famosos. Exatamente. Mudar o cenário aí um pouco. Exatamente. Mostrar que nem tudo são flores, né? Depois que você atinge um patamar, isso fica muito mais tranquilo, mas o pessoal do fisiculturismo que rala até virar pro. Tem muitos atletas bons aí, a gente tem também o Kleber Flores também, que a gente convidou, né? Sim, atleta Kleber pro Flores também. O Mike Sampaio, a gente fez o convite também, a atleta que o Dr. René prepara. A gente está com uma programação bastante bacana. Curte, compartilha aí com o pessoal, que
vocês acham que vão gostar do canal. Segue a gente no Instagram, né? Dr. Renê Esbriça, o Doug91, arroba Doug91, Marcos _ The Host, arroba Mel Braga Nascimento. Pode ter certeza que a gente está trabalhando aqui, preparando um episódio melhor a cada semana, e vocês vão presenciar isso daí, vão poder compartilhar com a gente de tudo que a gente tem de programação para vocês. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!